Boa tarde, professores. O meu nome é Guilherme Cunha Bonini, RA 2156, e eu vou fazer a apresentação do meu caso clínico da disciplina de obstetrícia. Esses são os pontos abordados, que é a anamnese, as hipóteses diagnósticas, o exame de entrada, a conduta, falar um pouquinho de gravidez ectópica em si e falar como foi a evolução dela na nossa enfermaria. Então, de anamnese admissional. A paciente é primigesta, com idade gestacional pela menorreia 7+1. Ela veio para cá no serviço com sangramento vaginal há 7 dias e com pior há 1 dia. De história, então, ela veio ao serviço com essas queixas de sangramento de pequena quantidade, com aspecto de burra de café há 7 dias, evoluído com piora do sangramento e mudança do aspecto do sangramento para vermelho vivo com coágulos, associado a dor abdominal e fossa ilíaca esquerda. Nega demais queixas. No exame físico, ela apresentava-se beg, lúcida, orientada em tempo e espaço, corata, hidratada, com temperatura febril, cardiovascular sem alterações, sem sinais de choque, aparelho respiratório também sem alterações, o abdômen normal, indolor, timpânico e com descompressão brusca negativa. No exame ginecológico, a gente tem na especular um colo epitelizado com presença de conteúdo sanguinolento vaginal vermelho escuro coletado em pequena quantidade no fundo do saco vesical, sem coágulos, sem saída ativa ou salva e ausência de alterações de odor. No toque, a gente tem um colo fibroelástico posterior impérvio, um útero intrapélvico indolor à mobilização bimanual, o que aparentemente não mostra um útero gravídico e também não mostra sinais de ectópica rota. De hipótese diagnóstica, então, foi pensado as 3 principais hipóteses no caso de um sangramento de primeira metade de gestação, que é a gravidez ectópica, abortamento e a doença trofoblástica gestacional. No exame de entrada agora, foi solicitada a tipagem sanguínea RH, importante porque se a paciente for RH negativa é preciso fazer uma imunoglobulina para impedir a imunossensibilização da paciente. O beta quantitativo deu resultado de 1918, que já é esperado que o embrião seja encontrado no útero numa gestação normal, então foi feito um ultrassom obstétrico. Em resultado desse ultrassom, a gente vê um útero com um tamanho de 89 centímetros, 89,6 centímetros cúbicos e sem conteúdo intrauterino, com um endométrio bem definido, regular e espessura de 3,5. Os ovários não tinham alterações e também foi encontrada uma região anexial esquerda com imagem alongada, heterogênea e predominantemente hipoecogênica, medindo 1,5 por 0,8 por 1,4 centímetros, sem fluxo vascular ao Doppler. Então, de impressão diagnóstica, foi um útero ovário com morfologia dentro dos padrões de normalidade e essa imagem anexial esquerda que podem corresponder a uma gestação ectópica. Então, a conduta que foi feita no PS foi a internação hospitalar para controle desse HCG devido ao valor limítrofe, fazer uma nova medida e considerar a possibilidade, ainda que baixa, de aparecer uma imagem intrauterina e ser uma gravidez normal. É importante, então, avaliar rotineiramente para ver se tem indicação de realização de metotrexate ou não. Então, agora falando um pouco de gravidez ectópica. Gravidez ectópica, a definição é uma gestação cuja implementação e desenvolvimento do blastocisto ocorrem fora do endométrio da cavidade uterina. É importante ressaltar que é fora do endométrio, porque existem gravidez ectópicas em que o embrião se implanta, por exemplo, no colo do útero, que apesar de ser na cavidade uterina, ainda é considerada ectópica por não ser no endométrio. De epidemiologia, a gente tem que a gravidez tubaria é a mais comum, de 95% a 98%, e que a hemorragia secundária e a gravidez ectópica rota é uma das principais mortalidades materna no primeiro trimestre da gravidez. Então, agora a gente falando um pouco de fatores de risco, que são os importantes. A gente tem uma doença inflamatória pélvica, infecções genitais, uso de dispositivo intrauterino, DIU, cirurgia tubária prévia, uma gravidez ectópica anterior, procedimentos relacionados à reprodução assistida também são fatores de risco, uso de anticoncepcionais de emergência, tabagismo e idade materna. Mas é importante alertar também que algumas dessas pacientes não apresentam nenhum desses fatores de risco e mesmo assim
podem evoluir com gestação ectópica, como é o caso da nossa paciente. De quadro clínico, a gente tem a tríade clássica, que é uma dor abdominal, sangramento vaginal e um atraso ou irregularidade menstrual. Também é importante ressaltar que se não tiver as três características da tríade clássica, também não podemos descartar a doença. Mas tendo essas três, aponta para uma provável ectópica, e nossa paciente apresentável. E também tem a ectópica rota, né, que é o quadro mais grave, quando acaba rompendo a tuba uterina, fazendo uma hemorragia interna, que pode causar choque, uma hipotensão, taquicardia, sintomas de peritonite, como dor à descompressão brusca do abdômen. E temos no exame físico algumas alterações, que é a dor na palpação do abdômen, dor na mobilização do colo, nosso paciente não apresentava nenhum desses. Sinal de Lafonte, que é uma dor referida no ombro direito, que é causada pela irritação do nervo frênico, e o sinal de Proust, que é um abalamento da dor no fundo do saco de Douglas. Mas a paciente não apresentava nenhum desses características do exame físico. E também o diagnóstico é feito por exames de imagem e com o exame do beta-HCG. Então, a beta-HCG, maior que 1500, como eu já comentei, a gente espera se encontrar um embrião já dentro do útero, o saco gestacional já dentro do útero. E como no paciente a gente não encontrou, a gente aponta que deve ser uma gravidez ectópica. No útero, então no ultrassom a gente pode ver também a imagem, então a gente tem o útero vazio, normalmente, né? A não ser que seja uma gravidez ectópica, como eu comentei anteriormente, no colo ou alguma região que não seja o endométrio. A gente tem o anel tubário, que é o sinal de Bayes, que está identificado na figura A, e também podemos confirmar o diagnóstico com uma massa anexial complexa, que pode ser visualizada no ultrassom, como é visualizada na imagem B, que é o embrião extrauterino. De diagnóstico diferenciais, a gente tem os outros dois que a gente usou de pós-diagnóstico, que são os sangramentos de primeira metade, que é o abortamento, que é o principal sangramento de primeira metade, então é o primeiro que a gente tem que descartar, e a doença tromfobástica, que é mais rara, mas é uma doença bem grave, que também exige um diagnóstico precoce, igual a gravidez ectópica. Agora, falando do tratamento. Existem 3 tipos de tratamento. Que é o expectante, que a gente normalmente usa quando tem uma estabilidade hemodinâmica, um beta-HCG menor do que 2000 e em declínio. Como a nossa paciente tinha um beta-HCG limítrofe, perto de 2000, a gente internou ela para fazer uma nova medida em 24 horas para ver se teve um declínio. Quando o beta-HCG vai ficar sendo medido semanalmente até atingir um número menor que 5, que são os valores não gravídicos. É importante falar aqui também, voltando, que se o declínio parar de acontecer, a gente não pode mais fazer o tratamento expectante. É preciso fazer um tratamento mais invasivo. De tratamento medicamentoso, a gente tem o metotrexate, que ele é feito com uma dose única de 50 miligramas por metro quadrado via intramuscular. E tem alguns critérios de exclusão. A dose a gente faz normalmente por algumas tabelinhas e tem também uns sites na internet que fazem usando o peso e altura do paciente. Os critérios de exclusão são o beta-HCG tem que estar menor que 5.000 para a gente poder fazer, o saco estacional tem que ser menor que 3,5 e não podemos identificar atividade cardíaca fetal, não pode ter BCF. Uma vez que foi feita a dose, a gente mede o valor de beta-HCG nos próximos dias, no dia 4 e no dia 7 pós-tratamento, e é necessário que tenha uma redução de 15% desse número, desse valor, entre o quarto e o sétimo dia. Se não der certo, se a redução não for de 15%, pode-se repetir a dose e tentar novamente. O segmento semanal também deve ser feito, medindo semanalmente o beta-HCG até que ele atinja menores valores do que 5, que são os valores não gravídicos. Tem alguns efeitos colaterais da medicação, que é a leucopenia, a pneumonite e a alopécia. E também temos o tratamento cirúrgico, que é normalmente indicado quando tem uma gravidez ectópica rota ou se tiver alguma contraindicação para o tratamento clínico. Tem o tratamento radical, que é a salpingectomia, mais lavagem de cavidade, que é a retirada da tuba do paciente. Então, a paciente normalmente que não deseja engravidar, que a gente pode fazer remoção da tuba, que é uma cirurgia mais segura, mais radical, mas atrapalha a fertilidade. E pode ser feito de 2 formas, por laparoscopia ou por laparotomia, dependendo da instabilidade ou da estabilidade do paciente.
E temos a cirurgia conservadora, que é a salpingostomia, que é uma reconstrução da tubularina da paciente que foi rompida. Ela é indicada normalmente quando a ectópica íntegra ou quando o paciente tem o desejo de engravidar. Então, agora falando um pouquinho da enfermaria, como é que foi a evolução da minha paciente. No dia 4 ela foi admitida, ela estava com dor abdominal embaixo do ventre, de fraca intensidade, indeterminante, e relatava ainda sangramento vaginal vermelho vivo, sem coágulos em moderada quantidade. E daí foi solicitado um novo ultrassom para avaliação melhor do quadro e um novo beta-HCG. No dia 5, o paciente evoluiu com melhora da dor abdominal, porém relata manutenção do sangramento vaginal, ela ainda estava presente. E saiu o resultado do novo ultrassom, que mostra uma massa em região anexial esquerda compatível com a gestação ectópica anexial íntegra esquerda. Então foi necessário fazer o início de metrotexate e alta com as orientações. Então, na pós-visita, o paciente evoluiu bem, clínica e hemodinamicamente, e recebeu alta, com orientações de retorno ao PSGO para a dosagem do beta-HCG no dia 4 e 7 pós-medicação, e o segmento semanal no ambulatório da saúde da mulher para acompanhar essa decadência do beta-HCG. E retorno aos sinais de alarme, claro. Essa é a bibliografia que eu usei para fazer o trabalho, e muito obrigado.